O sacerdote, dentro da maioria das culturas religiosas, fazem um papel de intermediador entre Deus e o homem. Só não digo que são todas as culturas, né? Porque também não conheço todas. Mas acredito que seja a grande maioria. Eu não vou falar todas, mas acredito que seja a grande maioria. No meio católico, né? No meio católico, os padres eles se colocam na posição de fato de sacerdote mesmo, né? Eles se colocam na posição de sacerdote, até porque eles fazem toda a intermediação, né? Não, por isso que até tinha aquela velha história, né, que só tem salvação na Igreja Católica, porque lá tem o Papa, né, que é o sumo sacerdote lá da religião. E nós sabemos também que o sacerdote levítico fazia essa intermediação entre Deus e o homem. Se o homem quisesse oferecer qualquer tipo de coisa para Deus, precisava do sacerdote. Você acha errado? Qual é a sua concepção com relação a isso dos católicos, né? Se entenderem, né, os papas, os padres, né, como sacerdote intermediador entre Deus e o homem? Qual que é a sua opinião sobre o assunto? Tem tudo a ver com dízimo, tá? É que tem uma réplica. Mas primeiro eu preciso saber isso. Ok. Eu vou te dar uma resposta reformada. Pensamento reformado. A Bíblia, ela é muito clara. E eu acho que essa realmente é a definição de sacerdote, tá? A palavra sacerdote é aquele que fica de pé diante de Deus, em favor dos homens. A ideia é essa. Aquele que se coloca de pé diante de Deus. Então, a ideia do sacerdócio é essa mesmo. É fazer essa intermediação entre povo e Deus. E essa separação, Isaías fala muito interessante no capítulo 59, que essa separação, ela é produzida por causa do pecado, da iniquidade do pecado. E no Antigo Testamento fazia-se necessário, fazia-se essa intermediação do sacerdote para que o homem tivesse contato com Deus. O que a igreja faz é até um pouco pior. Na verdade, pior, não sei se seria pior, não sei se seria qualquer... como é que eu poderia definir? Porque o sacerdote, para eles, além de ter esse aspecto realmente de dependência, o sacerdócio, eles ainda têm a questão da intercessão dos santos. Então, assim, lógico, com a visão reformada, eu discordo plenamente disso. Porque a visão reformada diz o seguinte, que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, segundo o que o apóstolo Paulo nos diz ao Timóteo. Então, assim, Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Então, lógico que eu não vou concordar com o pensamento romano. Não, eu tô perguntando. Né, então, nessa condição aí de sacerdote, né, que faz intermediação entre Deus e o homem, né? Então, eu posso... Então, vou mudar a pergunta. Então, o pastor, ele faz o papel de sacerdote, sim ou não? Acho que fica melhor. Sim. O pastor, ele é sacerdote. Mas qual que é a diferença? Ele é sacerdote de si mesmo. Assim como qualquer cristão que é nascido de novo. O pastor e o cristão, ambos têm o mesmo potencial, a mesma abertura, a mesma acessibilidade a Deus. O pastor, ele não é sacerdote do outro, ele é sacerdote dele mesmo. Assim como qualquer um que é salvo, vive o caminho aberto por Jesus, como Apocalipse diz, capítulo 5, versículo 8, como o apóstolo Pedro diz na sua carta, capítulo 2, versículo 9. Tá certo? Estou satisfeito com a sua resposta. Pode fazer a pergunta.